Pensa numa história, uma maldição que foi comprada e paga. Um plano para acabar um povo inteiro. Agora, imagina esse plano não só dando errado, mas virando exatamente o contrário. Uma bênção que ninguém consegue parar. Pois é, essa é a história incrível que a gente vai mergulhar hoje, lá do livro de Números. É um verdadeiro drama, sabe? Com um rei apavorado e um profeta que fica bem no meio de uma batalha divina. E o que está no centro disso tudo é uma pergunta bem direta. Será que dá para usar rituais, sacrifícios ou palavras mágicas para forçar Deus a fazer o que a gente quer? É possível manipular o divino para conseguir nossos objetivos? Essa é a aposta altíssima que move toda essa trama. Então vamos lá para o ato 1, o contrato. De um lado, a gente tem Balaque, o rei de Moabe, que está morrendo de medo, apavorado mesmo com a chegada do povo de Israel. Do outro lado, tem Balaão, um profeta famoso por seus poderes. E ele recebe uma proposta que parece recusável, usar seu dom espiritual para amaldiçoar os inimigos do rei. E aqui, o conflito principal fica muito claro. A intenção do Balaque é simples, usar o poder espiritual como se fosse uma arma. Ele realmente acredita que pode comprar uma maldição. Só que tem um detalhe que ele não sabe. Ele está prestes a bater de frente com uma força infinitamente maior, a vontade declarada de Deus, que é de abençoar o seu povo. A batalha espiritual está pronta para começar. E como é que eles tentam virar o jogo a favor deles? Com um ritual gigantesco, 7 altares, 7 touros, 7 carneiros. A lógica aqui parece ser quanto mais melhor, né? Eles acham que essa quantidade enorme de sacrifícios pode, de algum jeito, fazer Deus mudar de ideia e apoiar o plano deles. Agora a gente chega no ato 2, e é aqui que o roteiro muda completamente. Aquele plano todo certinho, todo elaborado para amaldiçoar Israel, ele está prestes a ir por água abaixo. Mas olha, não do jeito que alguém poderia imaginar. Se prepara, porque a virada é grande. E esse é o momento, a hora da verdade. As primeiras palavras saem da boca de Balaão e é uma reviravolta completa. É exatamente o oposto do que o rei Balaque pagou para ouvir. Balaão percebe na hora. A missão dele é impossível. Pensa bem, como é que ele vai amaldiçoar quem o próprio Deus decidiu abençoar? É a soberania de Deus entrando em cena de um jeito espetacular. Dá para imaginar a fúria e a confusão na cabeça do Balaque, né? Para ele era um negócio simples. Dinheiro de um lado, maldição do outro. Ele não entendeu a regra mais importante do jogo. Balaão só podia falar exatamente o que Deus mandasse. O profeta não era o autor da mensagem, ele era só o carteiro. Mas o Balaque não se dá por vencido, não. A lógica dele é tipo, se não funcionou aqui, talvez funcione em outro lugar. E com mais sacrifícios. E lá vai ele, arrasta o balão para outro monte e repete o ritual inteirinho. Ele ainda não se tocou. Ele ainda acha que Deus é alguém que dá para negociar ou convencer com insistência. E a resposta de Deus dessa segunda vez é ainda mais direta, mais poderosa. O que vem em seguida é uma das declarações mais importantes sobre quem ele é. Deus não é como um ser humano, que mente ou que muda de ideia. As promessas dele são absolutas, a palavra dele é final. Quando ele abençoa, está abençoado. E isso, no fundo, nos dá uma segurança incrível de que podemos confiar totalmente no que ele prometeu. Ok, essa parte aqui pode parecer um pouco estranha. A Bíblia diz que Deus não vê iniquidade em Israel. Mas a gente sabe que eles não eram perfeitos, longe disso. Então, qual é o segredo? Não é que Deus está ignorando o pecado deles. Na verdade, é uma declaração sobre o seu perdão. Pela sua graça, ele escolhe não levar em conta o pecado deles. Ele os enxerga através das lentes da sua aliança e do seu perdão. A bênção, então, se abre em uma declaração de identidade poderosa. Deus é o rei deles. Foi ele quem os resgatou do Egito. Eles têm uma força que não vem deles mesmos. E para fechar, o golpe final no plano do Balaque. Nenhuma feitiçaria, nenhuma maldição, nada disso pode prevalecer contra eles. A proteção é completa. E assim, a gente chega no ato 3, a lição final. Depois dessa história toda, cheia de reviravoltas, qual é a grande mensagem que fica? O que essa história antiga, sobre bênçãos e maldições, nos ensina sobre quem é Deus? Olha, a lição final pode ser resumida nessa oposição de perspectivas. De um lado, você tem uma força que olha para o potencial e a bênção de um povo e o que ela quer? Amaldiçoar.
Do outro lado, tem Deus, que conhece todas as falhas, todos os pecados desse mesmo povo, e ainda assim o desejo dele é perdoar e abençoar. É uma inversão total de foco. No fim das contas, a mensagem central é esta, e ela é muito poderosa. A fidelidade de Deus não depende da nossa perfeição. As promessas dele são maiores que as nossas falhas e são muito mais fortes do que qualquer plano feito contra nós. É uma afirmação impressionante da graça e da soberania de Deus. E tudo isso nos deixa com uma reflexão para a vida. Essa história é sobre o poder das palavras. Balaque queria palavras de maldição, Deus insistiu em palavras de bênção. E na nossa vida, que palavras a gente está escolhendo ouvir e falar? Aquelas que acusam e diminuem ou aquelas que declaram o perdão e a promessa de Deus? A escolha, com certeza, faz toda a diferença.